Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Deus abençoe os seus planos e a sua sementeira. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua ajuda. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27. São Mateus 7, 26 e 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram ventos, aliás, desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. A casa que era de areia é a nossa temática de hoje. Jesus conta essa história falando de dois alicerces. Se ele fala de dois alicerces, naturalmente um era diferente do outro. Havia uma diferença entre um e outro. E a diferença do alicerce, quem dá exatamente é quem o faz. O alicerce não é erguido de si próprio. Alguém o edifica, alguém o constrói, alguém o faz. Então, se ele é diferente, é porque quem fez, o fez diferente. Ou porque quis fazer diferente, ou porque quis gastar menos, ou porque achou mais fácil, mais prático, ou coisa assim, mas eram diferentes. Jesus, ele identifica, faz uma comparação ali entre o reino de Deus, entre aqueles que querem verdadeiramente herdá-lo, que querem alcançar o reino de Deus, eles têm que fazer muita força. A Bíblia diz que o reino de Deus é alcançado com força. Então ele diz que o reino de Deus é comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha, mas aqui nós vamos falar sobre o que edificou sobre areia. Sobre areia. Ele fala aqui que o homem que constrói sobre areia é um homem insensato. Ele mesmo diz. O homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ali, aquele homem não era apenas insensato, havia outro defeito nele. Porque o insensato é aquele que não está em são juízo. É a pessoa sem juízo. Ou que não está em pleno gozo do seu juízo, da sua forma de agir. Mas ele era, sobretudo, negligente. Que o negligente é aquele que não se preocupa com o resultado final. Ora, quem tem o mínimo de inteligência, quem tem o mínimo de sabedoria, vai logo entender que uma casa com tanto peso edificada sobre a areia não funciona. Logo ela vai abaixo. E aí, meus amados irmãos, eu quero dizer que eu entrei nessa. Eu fui um negligente, não sei se porque os recursos eram poucos, mas a primeira casa que eu construí, lá no loteamento Guajará, lá no início da minha carreira aqui em Aracaju, quando eu coloquei a madeira em cima, ela ruiu. Os alicerces se abriram. E eu tive que tirar toda a madeira e aproveitar em outro lugar. E não dava, o alicerce de pedra abriu, porque eu não coloquei um argolamento, não fiz nada. Eu só botei a parede em cima das pedras que estavam em cima do barro, da areia. Ela ruiu. Então, eu tive que tomar aquele prejuízo, perder muita coisa, perder trabalho, perder pedra, perder tijolos, e aproveitei apenas parte da telha e parte da madeira, pela minha
negligência. Eu não me preocupei. Nem eu, nem o profissional que estava fazendo. Não nos preocupamos com o final daquela construção. Então, a casa feita sobre areia é como a decisão mal tomada. É a decisão irrefletida. Aquele homem, ele ergue a sua casa, ele gasta dinheiro, ele gasta tempo, mas ele faz de forma errada. Ele tem boas intenções de fazer. A casa vai servir para a família, para amparar a família, para tirar a família do sol, para tirar da chuva. Mas não é só isso. Não é só fazer, é fazer bem. Se preocupar com o final do seu feito. Ele não se preocupou, ele pegou aquela casa, ele cavou o alicerce, que é o sustentáculo de todo o peso, e ele cava ali a flor da terra e coloca sobre a areia. Queridos irmãos, tanta gente, quantas pessoas estão construindo sobre a areia? Construindo comércios sobre a areia. Quantas casas comerciais a gente vê abrir, mas não precisa muito esforço, a gente já começa a pensar, meu Deus, será que isso vai dar certo? Porque são coisas feitas irrefletidamente, sem um exame maior. Aí vem os namoros, os casamentos, as pessoas que acham que vão para o céu de qualquer jeito, ostentam o nome de crente, ostentam um cartão de membro, vão para a igreja carregando Bíblia, mas a vida está sobre areia. Não gostam de ler, não gostam de orar, não gostam de congregar. É uma edificação sobre areia. O primeiro vento de doutrina que vier vai pender e no segundo vai cair. É isso que acontece quando nós não nos preocupamos em firmar a nossa construção, o nosso edifício na rocha. O primeiro do qual nós não vamos falar, a Bíblia diz que ele edificou sobre a rocha. Deu trabalho? Deu mais trabalho. Gastou mais dinheiro? Gastou mais dinheiro. Porque ele teve que cavar, até encontrar uma rocha. E aí vem a chuva, vem o vento, vem tudo. Não tem problema nenhum, porque foi bem edificada. Mas o outro não. Em cima da areia, primeiro vento, a primeira chuva, na primeira cheia do rio, vai embora. Assim é a nossa vida espiritual, quando nós não nos preocupamos em colocá-la sobre a rocha que é Jesus. A rocha é Jesus de Nazaré. E a argamassa que vai nos segurar nessa rocha é uma vida espiritual comprometida com Ele, com a doutrina da palavra de Deus, com os ensinos da palavra de Deus. Essa argamassa que vai nos segurar lá na rocha que é Jesus. Nós não podemos achar que a nossa vida espiritual, deve se resumir em apenas carregar Bíblias para a igreja. Não. Nós não devemos pensar que ir para a igreja é apenas buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja buscar uma palavra, que Deus vai falar comigo hoje. Não. Hoje nós já recebemos, meu amado irmão. Nós já recebemos algo de alto preço. A salvação foi nos dada pela graça, se nós merecermos. Nós já recebemos. Agora é tempo de nós devolvermos, de nós darmos alguma coisa. Quando você for para a igreja, no sentido de adorar a Deus
de agradecer a Ele pela salvação que Ele lhe deu, pela vida que Ele poupa, pelo ar que você respira, pela alimentação que você recebe, pelo emprego que você tem, pelo casamento que você tem, por tudo que você tem. Quando você for para a igreja para adorar a Deus, agradecer por isso, aí a sua vida espiritual estará sendo edificada sobre a rocha. Mas quando você vai para a igreja apenas para encontrar com o irmão, receber a bênção, receber uma palavra, ouvir Deus, usar alguém, usa sua Bíblia, meu irmão. Você não tem Bíblia? A Bíblia é a palavra mais fidedigna, é a profecia mais fidedigna que nós temos. O homem pode falhar. Às vezes Deus manda alguém dizer 10 palavras, ele diz 20. 10 por conta de Deus e 10 pela própria conta. Mas nós vamos crer nas 20. Será que Deus vai cumprir as 10 dele quando 20 outras foram acrescentadas? Glória a Deus. Então, quando nós fazemos assim, quando nós negligenciamos a nossa fé, quando nós negligenciamos o culto ao Senhor, nós estamos edificando a nossa vida, a nossa fé sobre a areia. Depois a cara feia do irmão, uma palavra meio atravessada de outro, vai fazer logo com que nós achemos que tudo aquilo é direcionado para nós, que quando eu não era crente não era assim, está piorando. Não, não está piorando não. É porque você não tem procurado edificar a sua vida espiritual sobre a rocha. Você teima em andar sobre areia. E a casa que era de areia, a Bíblia diz que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram sobre ela. É a casa, a prova da natureza. A casa de cima da rocha é uma casa, uma edificação a toda prova. Tudo que caiu na de areia, caiu na rocha. Não derrubou. Mas veio cá na de areia e derrubou porque era mal edificada, porque era mal construída, porque era coisa de preguiçoso. Coisa que a gente faz muitas vezes na lei do menor esforço. Lá na vida real, na construção real, é o cimento que é pouco, é o arenoso em vez de areia. Tudo isso vai arruinando a liga da massa e vai enfraquecendo a construção. Então, se a base da casa é de areia, tudo vai se tornar de areia. Porque a base da casa é o sustentáculo dela. E se ela é de areia, tudo torna-se de areia. Se eu tenho uma vida espiritual, se eu sou crente de 40, 50 anos, que isso não quer dizer nada, mas eu negligencio a leitura da Bíblia, o estudo mesmo da Bíblia, minutos e até horas de oração, o jejum, a meditação na palavra, tudo isso eu negligencio, é o cimento pouco na massa. É a areia trocada. É a massa mal feita, mal traçada. Tudo isso vai arruinando a construção real. E cá a nossa negligência em não orar, em não ler a Bíblia, em não congregar, em não amar os irmãos, isso também vai fazer com que a nossa construção espiritual fique fraca, sujeita a, na primeira prova, cair. Mas o meu Deus e o seu Deus tem algo grande para nós e para você. Edifique a sua vida, a sua fé em Jesus de Nazaré. Edifique a sua fé, a sua vida espiritual na rocha que é Jesus. E você vai ver que tudo pode vir. Perseguição, fome, desemprego, nada vai conseguir derrubar. Vai abalar, vai entristecer,
mas não vai derrubar, porque Deus é o nosso sustentáculo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.